Vamos continuar então, vamos lá. Iniciação da cura quântica. Corpo criogênico é desperto, segundo as informações que é dada por mim e pelas entidades. Mas quando isso não ocorre, o porquê pode ocorrer de uma pessoa sintonizada na cura quântica, o corpo não se desperta? Vamos entender o seguinte. Existe uma determinação do Starrer que na sintonização da cura quântica, o corpo criogênico deve ser desperto para acelerar a retirada ou a saída dessa pessoa do holograma Terra, consequentemente a ascensão. Essa é uma diretiva. Bom, agora, de acordo com os contratos, de acordo com os rolos que as pessoas têm, com os Chopatos, com os Draconianos, com os Imbiruanos, com Enki, Enlil, pela questão da devoção religiosa, todas as burradas que a gente mandou na época do cristianismo, Inquisição, jesuítas, os abusos de poder, basicamente a questão de a gente, em nome de Jesus, ter matado pessoas, torturado pessoas, como em cada Inquisição, a queima às bruxas, a perseguição às religiões pagãs, etc, etc, né, a escravidão, tudo isso que a gente tem historicamente, isso complica, em alguns casos, a liberação desse corpo que está travado dentro de um processo penal, dentro das diretivas internas dos draconianos, com um meio de controle neural dos contratos que essas pessoas assumiram perante essas ações. Então, aí entra a questão dos pactos. Muitos alunos que chegam até nós, em vidas passadas, fizeram pactos com o demônio, pactos com os cacodaimos, eudaimos, etc, etc. Então, na hora que vai se tentar liberar o corpo, existe um monte de obstruções. E o corpo não pode ser liberado naquele momento. Vai demorar tempo, porque ainda tem a questão da índole do aluno, que não tem gradiente de confiabilidade o suficiente para que as hierarquias intervenham a favor dela. Isso pode, sim, ocasionar uma demora ou até um impedimento do despertar do corpo criogênico desse aluno que chegou até a cura quântica, tá? Essa é uma das configurações, pouco comentada. O Shiva uma vez deu uma explicação disso num curso, tá? Mas pouca gente sabe, né? Foi num curso. Essas fitas que estão tocando são fita cassete. Estão gravadas lá na década de 80, 82, 83. Eu tenho uma fita cassete, umas 3 ou 4 guardadas, são de 72, 73 do meu pai, da minha mãe. Como são de cromo 2, super cromo, né, o metal, né? Tocam perfeitamente. Só a título de curiosidade. Estou na fase vintage, escutando vinil, essas coisas. Tá? Bom, outra pergunta. As conexões de ancestralidade, a linha de ancestralidade, até que ponto ela coordena, sustenta ou gera um arquétipo kármico na nossa vida atual, na qual se cobra algo da gente, as chamadas almas cobradoras. O problema da informação, seja real ou seja holográfica, ela se baseia no entrelaçamento quântico da informação em nosso DNA, ativando mecanismos de conexão de sofrimento, de mágoa, de karma, de medo, de culpa e, consequentemente, o link psíquico e genético para com entidades com o mesmo padrão cognitivo de ancestralidade. Então é esse que é um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente tenta fazer apometria, coisa que não tem resultado. Por quê? A gente está correndo atrás de um holograma. Então é muito complexo, dentro das linhas convencionais, desativar um holograma e, consequentemente, uma situação, entre aspas, kármica, que não existe. Que existe uma informação dolosa criada propositalmente dentro do umbral em simuladores quânticos digitais para criar a programação do sofrimento e perpetuar isso em nosso código genético. Entende? Então você tira o obsessor e aparece mais, porque é um padrão que está no DNA. Então aí a limpeza ela tem que ser feita no código genético. E aí somente a cura quântica e alguns tratamentos, tem um que é feito com agulha, com anestesia, que ajuda a fazer desbloqueio de memórias físicas. Esqueci o nome agora.
Os médicos usam essa técnica. Então, aí a gente poderia falar em regressão, poderíamos falar em uma hipnose bem feita para a reversão de um quadro cognitivo de memórias celulares holográficas, mas as memórias estão ali, que ativam um quadro kármico, um quadro magístico, um quadro de sofrimento, etc, etc. Tá? Então, isso é muito complexo. E outra questão é os hologramas e seus efeitos cíclicos na nossa vida. Tá tudo interligado. Toda vez que a gente tem um holograma, ele vai ativar em nós ciclicamente problemas. E não tem tratamento porque é um holograma. Então a questão é como interagir com o holograma, como trabalhar a quebra, a liberação do holograma. Isso não é tão simples assim nas práticas convencionais. Por isso que eu preciso de um ancoramento estelar e um ancoramento físico. Preciso de linha de Exu, Caboclo Preto Velho, preciso de comandos estelares, comando temporal, ancoramento completo para conseguir fazer por camadas a desativação da informação holográfica no subconsciente do corpo astral, no corpo causal, no corpo átmico e, consequentemente, no código genético físico. Isso não se faz em 24 horas, tá? Então eu já fiz isso em terapias no passado, quando eu atendia, e dá trabalho, tá? Porque tem que desdobrar o cara, tem que atender pelo menos umas 3, 4 vezes. E eu acho difícil que alguns alunos meus dominem essa técnica, tá? Porque é uma técnica mais complexa e você tem que sair um projetor remoto para conseguir entender os mecanismos que estão por trás do processo cognitivo do holograma de aprisionamento neural, tá? Então essa é a parte chata da situação. Saúde com um chazinho. Tem coisa p*** aqui, não me pergunta que eu não sei. Um chá pra lá de amargo, né? Que é pra dar uma rebatida no fígado. Eu não tenho bebido, né? Mas vem o pessoal aqui, então vamos ver. Tá, gente? Então essas são questões complexas. Eu teria que explicar. Eu montei os protocolos lá para virada do ano, né? Para o ano que vem, do ancoramento